Né? Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, adorando na casa do Senhor com vocês. E a palavra de Deus diz que quando Ele está presente, o nome dEle cura, salva, transforma e opera maravilhas. Amém? E eu creio que essa noite o Senhor ainda vai fazer muitas coisas aqui nesse lugar. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Quantos discípulos de Jesus estão nesse lugar? Amém? E eu queria que vocês ficassem de pé para a leitura da palavra que se encontra em Marcos, versículo 1, 14 e 15. Aleluia. Amém? Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia. Senhor, estamos aqui porque te amamos. Essa é a tua casa e a tua palavra. Esse lugar é teu, Senhor. As nossas vidas são tuas, Senhor. Te amamos e te adoramos. E nessa noite fala conosco, através da tua palavra. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Podeis sentar. Quando nós observamos essa palavra, em que fala que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas. E ele dizia: o reino de Deus está próximo. Essa é uma palavra profética. Jesus estava profetizando naquele lugar para aquelas pessoas e dizendo: o reino do Pai está próximo. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o reino de Deus. Ser um discípulo de Deus, um discípulo de Cristo. Cumprir a ordem que Ele deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E enquanto eu estava estudando essa palavra, e Deus ministrou no meu coração: Senhor, será que eu tenho feito o suficiente? Será que eu tenho realmente proclamado a tua palavra? Será que eu tenho tocado nos corações das pessoas que hoje o Senhor colocou diante de mim e de alguma forma elas não foram tocadas? Aquelas que precisam, aquelas que necessitam. Quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente observa que Jesus, Ele nos ensina como sermos discípulos, como proclamarmos a sua palavra. E quando nós observamos Ele ensinando os 12, nós podemos observar a perfeição de Cristo. Qual era realmente o objetivo dele nessa terra? Que era fazer discípulos, levar a palavra, ser imagem e semelhança de Cristo. Daquele que morreu por mim e por você. Nós temos que abraçar essa causa. E isso é algo muito sério. Será que nós temos realmente abraçado o objetivo de Cristo? A morte da cruz do Calvário? O que Ele deixou para cada um de nós? Ou será que nós temos deixado o mundo nos envolver? Achamos que esse mundo
Ele tem algo de especial para mim e para você. Achamos que aqui é a nossa última morada. Mas a palavra, ela nos ensina ao contrário. O Evangelho, ele nos fala muito forte. E que o objetivo de Cristo era fazer discípulos. E nós que somos seus discípulos, formar outros discípulos. Para que juntos, no dia em que a trombeta tocar, subimos para os céus. E adorarmos aquele que vive e reina para sempre. Então, quando Jesus estava ali falando, profetizando, proclamando o Evangelho, muitas vidas, queridos, foram curadas, foram salvas, foram restauradas pela transformação do poder da palavra. Você pode dizer assim, pastora, hoje é difícil proclamar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Eu vejo pessoas participando de seminário, de cura, de restauração, buscando algo para si mesmo e esquecendo realmente o que veio fazer neste lugar. O chamado que cada um tem. Às vezes você pode se perguntar, qual é o meu chamado? O seu primeiro chamado é levar a palavra de Deus. É libertar as pessoas. Salvar aqueles que necessitam realmente do reino de Deus. Hoje nós nos deparamos com uma sociedade doente. Pessoas que estão clamando por cura. Pessoas que estão hoje, nesse exato momento, tomando vários tipos de medicamentos, porque não conseguem se libertar. O diabo aprisionou de uma forma em que não encontra mais a felicidade e tem que tomar um remedinho para poder se sentir feliz. Enquanto a palavra, ela nos ensina que a verdadeira felicidade está em Cristo. Talvez, quando Paulo falou com o Pai, clamando, né? Para que ele desse força, para que pudesse transformar, restaurar pessoas, através do poderoso, do grandioso, do adorado, do exaltado, Cristo Jesus. Muitas dificuldades ele pode ter encontrado. A Bíblia diz que aquele espinho que ele tinha atormentava ele. Ele poderia ter removido aquilo da vida de Paulo. Mas será que Paulo, Rafael, iria servir a Cristo, servir a ordem do rei, com toda a força, com todo o desejo, com toda a capacidade que ele servia? Às vezes você pode olhar para você e dizer assim, eu sou tão incompleto, eu sou tão fraco, eu sou tão fraca, eu não tenho capacidade de falar de Cristo para as pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos luz, que nós somos como um candeeiro, que quando ele é acendido, nós clareamos, nós revestimos aquele lugar com toda a claridade do reino. Queridos, o poder de Deus não depende de mim nem de você. O poder de Deus, ele vem do alto. Talvez hoje você viva no anonimato, achando que a sua vida está legal, que a sua vida está perfeita. Mas a Bíblia diz que ele não vai demorar. Ele vai vir como um ladrão. E todos nós teremos que estar preparados. Preparados.
Então, se você hoje se encontra nesse anonimato, saia dele. Se você olha para você e diz assim, há 15, 10, 20, sei lá quantos anos você tem de convertido, eu era uma outra pessoa. Eu era uma pessoa que eu evangelizava, que eu buscava conhecimento do Espírito Santo. Porque não adianta, queridos, você saber tudo que está escrito na Bíblia, se você não tem testemunho. Se quando você abre a sua boca, pessoas não são curadas, não são salvas, não são restauradas, isso não adianta. E a Bíblia, ela é bem clara, que aonde você estiver, Deus vai te capacitar. Assim como quando João Batista foi preso, Jesus entrou em cena. Se outra pessoa sair, Deus vai levantar outra, e outra, e outra, e outra, e a palavra dele nunca, nunca vai se calar. Então, o objetivo principal do ministério de Jesus na terra era o reino de Deus. Era o reino de Deus. O ministério principal na minha vida e na sua não é esse mundo. É o reino de Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que estudar. Tem que trabalhar, tem que estudar. Aqui há uma unção de prosperidade. Mas o principal é o reino de Deus. Enquanto pessoas estão se matando para encher uma igreja de pessoas, fazendo de um circo de um templo. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te escolheu para realmente pregar o Evangelho. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão. Ama ao teu irmão como a ti mesmo. Será que você tem amado o seu irmão? Ou será que você tem desprezado a presença do seu irmão? Será que você tem feito aquilo que o Senhor mandou? Seja paciente, perseverante, seja honesto, seja uma pessoa que quando você chegue, as pessoas te desejam, anseiam pela tua presença. Isso tudo, queridos, é o reino de Deus. O reino de Deus não é contenda. O reino de Deus não é você desprezar o teu próximo. O reino de Deus não é você achar que você é superior porque você fala melhor. Eu estou aqui pela misericórdia. Eu fui levantada pela misericórdia. Quem me aperfeiçoa é o Senhor. Eu nunca vou ser 100%. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que quando a trombeta tocar, os céus se abrir e Ele gritar pelos salvos, eu estarei lá. Não importa, queridos, se eu sou da Ágape, se eu sou da restauração, se eu sou da Chocher não sei o quê, da maior igreja que estiver nesse mundo. O importante é que o meu nome esteja no livro da vida. É isso que importa. Mas para que isso aconteça, a Bíblia diz que eu tenho que perseverar e que eu tenho que pregar o Evangelho. Porque na hora que Cristo disser, mostre-me suas mãos, Keila. E as minhas mãos limpinhas, sem nenhum calo. Eu não fiz nada para o Senhor. Nada. Aonde eu estiver, o nome de Cristo tem que ser proclamado. Queridos, vocês já pensaram como é sério isso? O que realmente nós temos feito por esse reino? Mas pastor, essas pessoas não querem Cristo.
Orem por elas. Talvez você não vá colher. Talvez outra pessoa vai colher. Mas ore por ela. Eu estou vindo de um congresso, um dia só de encontro das Déboras. Algumas pessoas sabem aqui que eu sou coordenadora das Déboras, do Desperta Déboras. E eu estava ali naquele lugar, queridos. Eu não imagino quantas pessoas tinham ali. Mas era muita gente. Muitas mulheres clamando pelos seus filhos. Filhos espirituais. O presente de Deus. E naquele lugar houve algo extraordinário. Deus ministrou tremendamente no nosso coração. E eu saí dali, daquele lugar, agradecida. Agradecida. Porque apesar de tudo o que tem acontecido na minha vida, o Senhor tem me honrado. Eu tenho vivido momentos tristes. Saudade da minha família, da minha casa, como eu sempre sinto. E algo extraordinário aconteceu alguns dias atrás, no início desse mês que passou. Eu estava no meu trabalho e na sala dos professores tem um sofá e eu estava sentada ali. E eu estava pensando, né? O quanto eu sou abençoada. O quanto Deus tem abençoado a minha vida nesse lugar. Onde disseram que eu não iria ter nada. E de repente um senhor passou, um esposo de uma professora, e ele me olhou, e ele retornou, e ele disse assim: eu quero te falar algo. Quando eu passei, Deus falou comigo, na minha escola que eu trabalho. E ele sentou e ele falou algo sobre 2 Reis, sobre aquela mulher da botija, das vasilhas. E ele disse: deixa eu te falar uma coisa. Deus está te dizendo que Ele te colocou aqui nesse lugar. Foi Ele que te trouxe, amados. Aquele homem, ele não tinha como ler os meus pensamentos. Foi Ele que te colocou aqui nesse lugar. Aqui nessa terra. E Ele está te dizendo que a partir do mês de junho vai transbordar tanta coisa no teu lar, que tu vais dizer para o teu marido: amor, o que está acontecendo? Queridos, Deus não deixou nem terminar maio. No final de maio, Deus assim veio com uma avalanche nas minhas finanças. Eu fiquei: Senhor. E eu creio que esse mês eu vou poder abençoar outras pessoas. Esse é o reino de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. O teu Deus, Paulinha, Ele é tão rico, que você não tem noção do ouro que Ele quer derramar na tua vida. Mas para que isso aconteça, a palavra diz que você tem que andar com Ele, dormir com Ele, acordar com Ele, caminhar com Ele. E jamais se render ao que o mundo oferece. Hoje, o reino de Deus, ele não é mais esperado. O mundo confundiu a mente do cristão, que ele não espera Cristo. Ele espera acordar cedo, ir para a batalha, ganhar dinheiro, fazer as compras. Mas o reino de Deus, ele não prepara. E a Bíblia diz, como eu falei no início, ele vem como um ladrão. E eu e você temos que nos preparar. Isso é algo muito sério, queridos. Nos preparar para que esse reino seja implantado. E para que outras pessoas possam desfrutar daquele reino também.
aquelas pessoas elas possam ser libertas do pecado, daquilo que aprisiona. E ali naquele congresso eu vi vários testemunhos. Nós temos junto com as Déboras, nós temos o MPC, que é a Mocidade para Cristo. São jovens que são implantados dentro das escolas. Às vezes você acha que é pouco, mas ali já tem frutos. Pessoas, rapazes, moças que precisam de uma palavra. Sabe o que é os filhos de vocês estarem em uma escola e de repente chegar um grupo de cristãos lá e pregar a palavra de Cristo? Talvez você não imagine nem o que esteja acontecendo com seu filho ou com sua filha, com a sua neta. Mas Deus, Ele manda essas pessoas. E hoje Satanás, ele tem atacado as escolas. Ele tem entrado de uma forma em que você nem imagina o que ele tem feito dentro de uma sala de aula. Eu sou professora e eu sei disso. Mel trabalha em escola e também sabe disso. Eu levo óleo ungido. Eu oro. Não importa, queridos, quanto tempo eu vou passar lá. O importante é que a presença do Senhor vai estar naquele lugar. Então, quando João foi preso e Jesus entrou para fazer o papel dele de Salvador, muitas vidas se achegaram ao reino. Muitas vidas foram transformadas. E eu quero te perguntar essa noite: o que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem cooperado? Será que você sai de casa com raiva do irmão, vem para a igreja, achando que você é melhor do que o irmão, melhor do que a irmã, achando que você tem que selecionar as pessoas para entrar no templo, achando que o poder de Deus é só para você? Não. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus sobre todas as coisas. Todas. Esses 2 mandamentos. O segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas ganham as outras para Jesus e acham que elas são propriedades dela. Isso não é certo. Às vezes um novo convertido, ele tem mais para te ensinar do que você que está anos dentro da igreja. Então, amados, a direção é essa. Vamos continuar na batalha. Vamos fazer o nome de Cristo ser reconhecido nesse mundo que está entregue ao inimigo. A Bíblia diz que esse mundo não nos pertence. A nossa morada não é aqui. Hoje, quando nós observamos tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu vi um documentário de um senhor, tinha acabado de financiar uma casa, um duplex. O carro dele estava lá, não sei se alguém viu também. E ele estava junto com o Cabrini dentro de uma lancha. E ele dizia: tudo está aí debaixo d'água. O meu carro, a minha casa, tudo que eu tinha está nesse lugar. Onde está tudo que você tem? Tudo que você anseia, tudo que você procura. Tudo aquilo que você tem feito, você estacionou aonde? Talvez Deus, Ele tenha algo grande para você. Eu tenho certeza que Ele tem. Mas você ainda não recebeu. Porque você ainda está adorando aquilo que não é para ser adorado.
Talvez seja a sua roupa, a sua casa, os seus bens. E Deus olha para você e diz assim: cadê a minha adoração? Eu volto a dizer, Rafael, Deus é tão rico, que tudo que Ele tem para você, se você colocar tudo hoje que você tem diante do altar, Ele vai te prosperar cada vez mais. Sabe o teu negócio? Deus vai mandar pessoas. Ele vai abrir portas onde você nem imagina. Eu creio nisso. Eu creio que o teu negócio ele vai crescer tanto. Mas eu quero te dizer algo. O teu coração sempre tem que estar no altar. Sempre obedecendo, sempre fazendo a vontade dEle. Ele vem como um ladrão. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo. Aqueles que estão dormindo em Cristo irão se levantar e irão ser julgados. Porque a Bíblia diz que nós seremos elevados aos céus para adorar o Rei. Então aquele que está lá, descansando no Senhor, ele também vai ser levantado. E aqueles que não obedeceram serão julgados. Então, amados, a palavra que eu tenho essa noite para você é essa. Seja esperto, seja determinado. Comece, se você paralisou, comece a evangelizar amanhã. Amanhã. Compre é um milheiro? Tá bom um milheiro de folheto? Tá bom um milheiro? E saia dando 100 para o seu irmão, 100 para o outro. Pega o carimbo da igreja, eu não sei nem se existe isso ainda, mas na minha igreja existe. Carimba tudinho. Daqueles 100, Deus vai falar com alguém. O evangelho não é só para você. O evangelho é para quem está necessitando. Para quem está necessitado da palavra. E tem um versículo aqui em Mateus 28, 19. Desculpa. Mateus 5, 48. Que diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu sei que muita gente vai dizer para você assim: ah, mas você não é crente, você não tem testemunho. Não importa. Não importa. O importante é que a palavra de Deus está sendo ministrada. Deve ter alguém que deve dizer assim: eu não gosto da pastora Keila. Eu acho que ela não... Queridos, nós não devemos nos importar com isso. O importante é estarmos ligados no céu. É fazermos a vontade de Deus. É nos direcionar todos os dias para proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Deixa eu te perguntar algo. Você quer ser reconhecido? Pregue o Evangelho. Porque lá na sua casa, lá onde você está, lá as pessoas vão dizer: ó, mora um crente ali. Mora uma crente ali naquele lugar. Amém? Quem crê nessa palavra? Quem tem esse chamado? É grande a seara e são poucos
os trabalhadores. Não tem um hino que é assim? Rogai ao Senhor da seara que nos mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Deus, Ele está te chamando. Se você estiver estacionado, pastor, eu não tenho tempo. Eu saio cedo, volto tarde, mas lá onde você está, o nome de Cristo será anunciado se você quiser. Eu trabalho de 6, 7, mas chego sempre 6:30, que eu gosto de tomar um cafezinho com as minhas amigas de trabalho. Meu marido acorda cedo, faz a garrafa de café e eu levo. E lá eu tomo aquele cafezinho quente, elas agradecem a ele, esse marido abençoado, esse cafezinho. Queridos, eu sou tão amada no meu trabalho, que vocês não têm noção. Aquelas senhorinhas, sabe, tudo. É a nossa advogada, vem, é a nossa advogada, ela sempre tem uma palavrinha para dar para a gente. E quando dá 5 horas, meu marido está lá, com toda a força dele, já se desgrudou da rede, mas ele merece, porque já está aposentado. Quando não está na pescaria, né, que é um grande pescador. Olha, o pai da Rafaela está aí, que é um grande pescador. E eu vou para minha casa. E lá eu tiro uns minutos para adorar a Deus. Fora os minutos que eu vou sempre orando. A Bíblia diz para a gente estar sempre em oração, né? Está sentado esperando, Senhor, abençoa essas pessoas. Se alguém necessita de cura, vai curando. Levantou, vai para a sala de aula, Senhor, abençoa essas crianças. Os pais delas, dá capacidade para cuidar. Que até eu já estou perdendo a paciência, Senhor. E assim, nós vamos caminhando, queridos. Deus tem um propósito na tua vida. E esse propósito é ganhar vidas. Em primeiro lugar, é fazer isso. Ganhar vidas. Entrar no terreno do inimigo e arrancar aquelas vidas de lá. Não tem aquele hino? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Talvez seja o seu filho, a sua filha. Talvez seja o marido, a esposa. Entra e toma de volta. Porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa. Se ela diz isso, é porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se Ele está lá, eu vou tomar Ele. E eu vou trazer para caminhar junto comigo. Para fazer acontecer no reino de Deus. Talvez você olhe e diga assim, Senhor, não tem jeito. Ele não vai vir. Ela não vai vir. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É Ele. Quando você menos esperar, Ele está lá, ela está lá, rendida. Eu creio. Eu creio no melhor dessa terra para vocês. Eu creio em uma família reestruturada. Eu creio no poder de Deus. Você abrir a boca e Deus te usar. Eu creio em tudo isso. E eu não aceito que chegue comigo e diga assim, não vai dar certo. Meu amigo, não vai dar certo para você. Mas para mim vai dar certo e já deu. A Bíblia diz que nós temos que crer. Que crer. Se eu crer, eu vou andar sobre as águas, eu vou voar como águia. Sabe aquela montanha? Eu vou removê-la. Ah, pastora, a senhora está ficando doida. Não, eu creio no poder de Deus. Sabe quando você sai para fazer algo e Deus já prepara lá para você e você chega lá e diz assim, menina, não entendi nada. Eu só sei que eu vim ontem resolver, nada deu certo. Mas hoje disseram assim, não, pode passar.
Esse é o poder de Deus. Só que o poder de Deus pode estar adormecido na vida de alguém aqui. Mas a Bíblia diz que a brasa, ela pode estar ali, perdendo já, né? A chama, tá só na brasazinha fraca. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra, o fogo começa a queimar, começa a levantar a brasa. Sabe quando sai aqueles fiapos de madeira, pá, 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 quebrando? É assim que Deus quer te ver, te queimando por dentro e você operando no reino de Deus. Quantos discípulos de Cristo tem aqui? Então levante essa hora. Levante, porque hoje Deus vai levantar homens e mulheres para operar poderosamente no reino dele. A Bíblia diz que nós somos escolhidos. Querido, se tem barreira, quebra a barreira, quebra. Deus é mais do que isso. Se algo está te impedindo, hoje vai ser quebrado, na autoridade do poder de Deus. Não duvide de Deus, não duvide da autoridade dele, do poder dele. A Bíblia diz que nós temos o poder, dentro de nós habita o poder dos poderes. E é Ele que faz acontecer. Então agora, nós vamos adorar o Deus poderoso. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje a adoração diante do trono vai ser diferente. Porque a Bíblia diz que quando nós adoramos, as cadeias são quebradas. Hoje aquela corrente, Deus vai te dar a chave daquele cadeado e tu vai poder mover aquele cadeado, e o que está preso, Deus diz que hoje Ele vai soltar. Comece a clamar, aproveite esse momento, esqueça tudo, esqueça, é você e Deus. A Bíblia diz que Ele tem uma aliança contigo. É Ele que é o dono de tudo. É Ele que é o dono de tudo. Não é você. É Ele. É Ele que manda. É Ele. Sabe aquele homem que abriu o mar vermelho? Aquele, o Todo-Poderoso, que matou Faraó? É esse homem que está te dizendo hoje: que eu te dou. Ele cantará lá para lá. Talvez você chegou aqui nesse lugar achando que você ia ter que lutar muito mais, mas o Senhor te diz: teu sofrimento acabou. 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 Senhor, dá autoridade. Dá autoridade aos teus filhos, Senhor. Dá autoridade. Derrama agora, Senhor, o teu cálice, ó Deus. O teu óleo ungido sobre a cabeça dos teus filhos. Deus, tira toda a confusão. Tudo aquilo que, Senhor, que afasta, meu Deus, os pensamentos dele do teu trono, meu Pai. Sai quebrando agora, meu Deus, toda a palavra contrária, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a vida deles. Deus, esse não pode, não vai acontecer. Hoje, Senhor, eu quebro essas palavras. Deus, a tua autoridade no teu poder, eu declaro: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Comece a adorar, comece a adorar. Entronize o Rei dos Reis. Busque o Santo dos Santos. Derrama, Senhor, derrama autoridade. Deus, faz o teu milagre nesse lugar. Manda anjos fortes sobre esse lugar.
mim.